a gente vai falar agora sobre uma doença autoimune que pode ter algum tipo de relação com a dengue e com o Zika. Na verdade, em Teresina, nós tivemos um aumento muito grande. 42 casos foram confirmados no ano passado, em 2015, contra apenas 26 confirmados no ano anterior, de 2014. 25 casos estão sendo investigados e 50% deles já apresentaram sintomas de dengue ou de Zika. A fonte é a neurologia do HUT. E 8 pacientes que, dentre esses que estão sendo investigados, 8 deles já haviam apresentado dengue, ou seja, há uma relação direta já da dengue com o Guillain-Barré. Nós vamos conversar sobre esse assunto com o médico neurologista Hinaldo Magalhães, já que existe essa relação comprovada com a dengue, mas os médicos e pesquisadores estudam também a relação com o Zika vírus. No Brasil, doutor Hinaldo, nós tivemos entre janeiro e novembro de 2015 um aumento de 19% nos casos de Guillain-Barré, segundo a Organização Mundial de Saúde. Aqui no Piauí, o crescimento foi de 108,3%, foi o quarto maior registrado no país. Doutor Hinaldo, no HUT, onde o senhor trabalha, chegam 90% dos casos de Guillain-Barré. Essa associação, primeiro com a dengue e agora os pesquisadores investigando também com o Zika vírus, ela realmente existe? Com a dengue já está comprovado que existe. Com o Zika, como é que está essa possibilidade? Então, com o Zika, ele já existe a comprovação, não aqui no Brasil, a gente continua na pesquisa, mas nos casos da Polinésia Francesa, houve registros, durante os surtos de Zika que lá ocorreram, de aumento de Guillain-Barré e toda a série de confirmação. Aqui no Brasil, principalmente para o trabalho que a gente tem local, em que nós temos demora do resultado do exame, ainda não conseguimos essa confirmação, mas os próprios números mostraram, né? Ano passado dobrou a incidência da doença e comparativamente nos meses que foram mais comuns no ano 2014 e 2015, esse número foi até bem maior, foi quase 5 vezes a diferença em 2 meses, comparando 2014 e 2015. E quando esses números começaram a aumentar, eu imagino que vocês, neurologistas, começaram a se perguntar o porquê desse aumento tão significativo, né, doutor Hinaldo? Sim, chama bastante atenção. Felizmente, aqui em Teresina, nós temos um sistema de vigilância para infecções diretamente ou relacionado ao sistema nervoso ou que possa ter alguma causa relacionada. Então, a gente tem esse registro desde 2013, do Guillain-Barré especificamente. Então, a gente pôde perceber essa variação e coincidiu muito com os primeiros casos ainda, quando não se sabia que doença era aquela que deixava as pessoas com coceira, que deixava com febre. Mas a partir daquele ponto já houve um aumento. Quando se confirmou que a Zika era aquilo que fazia, coincidiu também com esse número bem maior. Bom, vamos falar um pouco sobre o Guillain-Barré. A gente já falou outras vezes aqui sobre essa doença autoimune que provoca paralisia dos membros. É uma doença que atinge o sistema neurológico, o sistema nervoso central, doutor Hinaldo, e provoca essa paralisia. Ela pode ser revertida com fisioterapia ou ela é permanente? Assim, primeiro, o sistema nervoso periférico. Porque o central é o cérebro, o encéfalo, a medula espinhal, e os nervos periféricos são os nervos que partem a partir do tronco cerebral e a partir da medula. Então, assim, a fisioterapia é uma parte importante do tratamento, mas ela requer tratamentos específicos. Existem 2 tratamentos específicos disponíveis. Aqui no Piauí, a gente só tem um deles, que é usar uma medicação que ela é um derivado do próprio sangue, que é a imunoglobulina humana, ela é feita por via intravenosa. E existe outro método que é chamado plasmaférese. É um método que, de certa forma, lembra hemodiálise, mas em vez de trabalhar diretamente a retirada, a filtragem do sangue, ele vai fazer troca em cima do plasma e de proteínas do plasma. Aqui em Teresina, a gente não tem equipamento, não tem quem tenha treinamento de usar. Aí nós partimos só para a imunoglobulina. Esses tratamentos, eles são encaminhados através do HUT? O Sistema de Saúde, o Sistema Único de Saúde cobre o tratamento desses pacientes? Sim, ele cobre todo o tratamento, porque esses pacientes, o maior problema é que eles podem ter, a gente pode dizer, a forma mais branda, mesmo assim não que é só perder o movimento, mas as formas mais graves vão ter a paralisia da musculatura relacionada à respiração.
Então, essa pessoa vai precisar ir de UTI, vai precisar de intubação, de ventilação mecânica, isso a partir do tratamento além da própria imunoglobulina, e fazer a fisioterapia. E essa sequência de sintomas vai acontecer mais ou menos dentro de um mês. Né? Então, após uma provável infecção, por exemplo, se estiver relacionada ao mosquito, Aedes aegypti, a dengue, a zika, depois de um mês da manifestação dos sintomas, provavelmente aparece. Não. Assim, depois da infecção, geralmente são 2 a 3 semanas, mas a manifestação em si do Guillain-Barré, de começar a perder o movimento, que é uma perda ascendente, começa nos pés, vai para as pernas, pega os braços, até iniciar a fase de recuperação, pode levar até um mês. Mas a grande maioria das pessoas não vai conseguir recuperar sozinha e vai precisar da fisioterapia, vai precisar desses tratamentos da imunoglobulina em uma porcentagem razoável, vai ter que passar na UTI, porque assim, fora esses sintomas de paralisia do músculo, ela afeta outras partes do sistema nervoso periférico que estão relacionados ao controle autonômico, o controle de frequência de batimento cardíaco, de pressão arterial. Então, essas pessoas podem ter arritmias cardíacas, podem ter oscilações importantes de pressão. Então, há necessidade de assistência, há necessidade de acompanhamento, ou não dá para ficar sem ir ao hospital na doença. Nossa, é um quadro bem complicado, né? Sim. A gente fala aqui com o Dr. Hinaldo Magalhães, que é neurologista do Hospital de Urgência aqui de Teresina, para onde vão 90% dos casos já diagnosticados de Guillain-Barré, essa síndrome que continua sendo investigada aqui no Brasil, da relação dela com o vírus Zika. Muito obrigada, Dr. Hinaldo, pelas explicações e esclarecimentos. Bom dia para o senhor. Bom dia.